Quando a gente fala de guerra entre países como Estados Unidos, Israel e Irã, parece algo distante da realidade do brasileiro, mas não é. A escalada militar no Oriente Médio já provocou um impacto imediato no mercado internacional. O preço do petróleo subiu, o gás natural disparou e as rotas importantes de energia ficaram ameaçadas. O barril de petróleo tipo Brent chegou a subir mais de 14%, passando dos $80. E quando o combustível sobe no mundo, a conta pode chegar direto no bolso do consumidor. Nos postos de gasolina, muitos brasileiros já começaram a sentir o impacto. Motoristas que abastecem o carro percebem a diferença no preço. Está aumentando cada vez mais e cada vez mais difícil de pagar. E cada dia está aumentando ainda, né? Por causa desses negócios de guerra, esse negócio que tá tendo. A gasolina está muito cara, a gente tem que fazer escolhas, né? Qual é a quilometragem que a gente vai utilizar durante o dia para conseguir manter toda a gasolina durante a semana. Combustível mais caro não afeta só quem dirige. Ele aumenta o custo do transporte de alimentos, de mercadorias e até da produção agrícola. E quando o petróleo sobe, o impacto pode chegar ao Brasil de várias formas. No combustível, no transporte, na produção agrícola e, claro, no preço dos alimentos. Para entender melhor o que já está acontecendo nas ruas, nós ouvimos consumidores. Compro o básico primeiro. Depois é que eu vou mexer com legumes, essas coisas. É o arroz, feijão, né? Às vezes um macarrão para tentar dar uma variada nos pratos, né? A gente não consegue mais assim fazer uma compra para um prazo maior. Eu fico assim, promoção e acabou, busca. Não tem mais estoque. Para muita gente pode parecer distante, mas existe uma ligação direta entre conflitos internacionais e o preço das coisas no Brasil. Um dos pontos mais sensíveis é o Estreito de Hormuz, uma rota marítima por onde passa boa parte do petróleo exportado no mundo. Se essa região for afetada pela guerra, o abastecimento global pode ficar ameaçado e o preço da energia sobe. E quando a energia sobe, praticamente tudo fica mais caro. Para explicar melhor essa cadeia econômica, eu conversei com a economista Laura Pacheco. Laura, muita gente se pergunta, se o petróleo sobe lá fora por causa da guerra, isso significa que o combustível vai subir imediatamente aqui no Brasil? A resposta é que espera-se que não seja ali um impacto tão imediato para o consumidor final. Quando se trata ali das refinarias, eles já recebem esse impacto, né? Já vivem esse impacto de forma muito rápida, mas se tratando do consumidor final, a gente tem ali o estoque daquele combustível que já está no preço antigo. A gente tem também algumas políticas que tentam atenuar, tentam ali deixar mais suave esse repasse de preços para o consumidor final. Então, a estatal Petrobras, ela tem algumas políticas de fazer com que os preços não sejam passados de forma mais violenta, digamos assim, ao consumidor final. E nós estamos aí em um ano eleitoral também, então pode ser que caso a gente tenha ali um impacto muito representativo no petróleo, que vão ali tentar tomar algumas decisões internas para também evitar que esse preço chegue no bolso do consumidor final. Mas o impacto não para no combustível. O petróleo também influencia diretamente a produção agrícola. Isso acontece porque muitos fertilizantes usados nas lavouras dependem de energia e gás natural para serem produzidos. E fertilizante mais caro significa custo maior para o produtor rural. Então, Laura, como esse aumento de energia pode chegar até a mesa do brasileiro? Existe risco de inflação nos alimentos? Para a balança comercial do Brasil, ou seja, na conta do Brasil, isso pode ser até positivo, mas o consumidor pode sentir ali um aumento de preços, porque a gente pode também acabar exportando mais produtos, levando mais produtos para fora, por conta de um cenário de guerra internacional. Então, sim, existe o risco de inflação nos alimentos, existe essa possibilidade de a gente ver um aumento de preços. O que nos salva, no final do dia também, são os efeitos climáticos e o fato de comida ser perecível. Então, por mais que a gente tenha ali um cenário desafiador para os preços dos alimentos, quando a gente tem um alimento em muita abundância, principalmente por fatores climáticos,
não se consegue manter preços muito altos. Então, o fato de alimentos serem perecíveis e a gente ter também uma questão climática que interfere na abundância daqueles produtos, a gente tem esse fator aí que favorece o Brasil e que é um fator que alguns países que dependem, né, de importação ou que dependem de muita tecnologia para poder produzir por conta da questão climática, não vivem esse privilégio. Então, o Brasil, por ser um país tropical, ele acaba tendo ali alguns fatores que podem favorecer para que os preços também não sejam tão inflados assim. Outro efeito que os economistas acompanham de perto é o comportamento do dólar. Em momentos de guerra, investidores costumam buscar mercados considerados mais seguros, como o dos Estados Unidos. Isso fortalece a moeda americana e pode pressionar o câmbio em países emergentes, como o Brasil. Laura, além do combustível e dos alimentos, que outros setores da economia brasileira podem sentir os efeitos dessa crise internacional? Realmente o cenário internacional ele está bastante instável. E os desdobramentos disso, além do preço do petróleo, do combustível, é o impacto também do preço do dólar. O dólar deu uma recuada e isso pode ser que sim se mantenha, porque a gente, sendo um país que exporta, a gente pode se favorecer comercialmente aos olhos do mundo. Mas, claro, se a gente está mandando muito produto para fora, né, está vendendo os nossos produtos para o gringo, o produto que fica aqui para o brasileiro pode ser que fique um pouco mais caro também. Esse otimismo que se tinha de que o Comitê de Política Monetária começaria a cortar juros, ele pode ser adiado. Então, o Comitê de Política Monetária ele vai olhar para o cenário internacional e ele vai começar a pensar a ser mais conservador, de talvez um corte de juros que ele iria fazer, ou ele não vai fazer, ou ele vai fazer menos, porque ele tem esse receio de um cenário inflacionário por conta da questão de a gente estar ali num conflito que ocorre nas principais reservas de petróleo do mundo. A história mostra que choques no preço do petróleo já provocaram crises econômicas no passado. E agora, o mundo volta a observar com atenção o que acontece no Oriente Médio. Se esse conflito se ampliar ou afetar rotas de energia, o impacto pode ser global. E para o consumidor brasileiro, a preocupação continua a mesma. Quanto tudo isso vai pesar no bolso na hora de abastecer o carro e fazer as compras do mês? É notícia? A Novo Tempo informa. Adriana Medeiros para o Manhã Novo Tempo.